A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar neste domingo, nessa manhã de domingo. Glórias a Deus, meus irmãos? Mais um dia aí na presença do Pai, Felizes são aqueles que buscam a palavra, que estão nos caminhos do Senhor. Amém? Feliz é aquele que tem paciência, meus irmãos, de esperar pelo Senhor, porque todos aqueles que teve paciência, perseverança e fé alcançaram bênção de Deus, alcançaram o milagre, alcançaram a promessa do Senhor. Amém, meus irmãos? É o que a palavra de Deus nos fala, Como não lembrar da história de Noé. Noé obedeceu a palavra, ouviu a palavra e obedeceu os direcionamentos de Deus. Amém? E esperou com paciência dentro da arca. Amém, meus irmãos? E a sua família chegou segura à terra firme. Amém, meus irmãos? Então ele esperou com paciência que as águas viessem a baixar. Glórias a Deus, meus irmãos? Deus é maravilhoso, Como não lembrar de Abraão, Abrão, que na época era Abrão, não era Abraão, Ele esperou 25 anos, pois recebeu a promessa, meus irmãos? E foi abençoado por Deus, porque perseverou com paciência e tendo fé no Senhor, meus irmãos? Deus é maravilhoso, A palavra de hoje se encontra em Isaías 64, versículo 4. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 4, Desculpa, meus irmãos. Isaías 64, versículo 4. Amém? Porque desde a antiguidade não se ouve, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Glórias a Deus, meus irmãos? Olha a Deus falando com você nessa manhã de domingo, Que todos os que esperam nele, crendo, acreditando na palavra, crendo em Deus, e espera com paciência, alcança, meus irmãos? Por que temos que esperar, meus irmãos? Porque o tempo não é nosso, a nossa vida não é nossa. E desde o momento que você se batizou nas águas, e desde o momento que Deus te chamou para os caminhos dele, amém, meus irmãos? A vida não pertence a nós, mas pertence a Deus, amém? E nós, no meio da caminhada, meus irmãos, no meio da dificuldade, dos problemas da vida, Deus vai nos ensinar a perseverar na dificuldade. Deus vai nos ensinar a ter paciência, esperar no tempo dele, que é melhor. Amém, meus irmãos? O tempo de Deus é melhor e agradável. O tempo de Deus é o certo para a nossa vida. Amém? Porque ele não faz nada fora do tempo. Amém? Então Deus, na caminhada, no processo, meus irmãos, ele vai nos ensinar muitas coisas que muitos não têm. O ser humano não tem paciência, pois Deus ensina. Ele ensinou para mim a ter paciência, meus irmãos. Porque, meus irmãos, não é fácil. Eu quase que nem gosto de lembrar, meus irmãos, porque me dá um pouco de tristeza, mas na mesma hora eu sou agradecido a Deus. Amém? Por quê? No começo, meus irmãos, quando eu tive o acidente em 2014,
Antes de eu ter o acidente, eu tive uma vida que eu não parava. Amém? Eu trabalhava de domingo a domingo. Amém? Dia após dia, eu não parava, eu não tinha parada. Eu só sabia trabalhar e beber, festar, curtir, sabe, meus irmãos? Essa era a vida. Eu não tinha esse hábito de ficar dentro de casa assistindo filme, né? Ou, como muitos fazem, assistir uma novela, uma minissérie. Eu não tinha esse costume. Amém, meus irmãos? Ou de ficar em casa, no computador, com Face, com isso, com aquilo. Não, eu gostava de trabalhar, né? Eu gostava de ter dinheiro dentro da carteira, de beber, de festar, de curtir, de querer ser feliz, né, meus irmãos? Mas nunca consegui a felicidade, essa é a real. Mas Deus, Ele pela sua infinita misericórdia, por esse acidente que Ele permitiu, Ele começou a me ensinar muitas coisas que eu não dava importância. Amém, meus irmãos? Como é bom a gente ter paciência. Deus me ensinou. Por quê, meus irmãos? É bom a gente esperar, a gente ter paciência, a gente crer no Deus que a gente serve. Porque se nós for impaciente, nós vamos estar maltratando o nosso corpo, nosso coração, atingindo a nossa saúde. Amém? Porque estamos ansiosos, andamos ansiosos. Isso não é bom. E Deus me mostrou. O que leva ao estresse? O que leva à falta de paciência? Ansiedade, nervosismo. Meus irmãos, como eu já disse em outros vídeos, eu fui parar 15 dias na UTI, porque eu tive um infarto. Amém, meus irmãos? O que o estresse causa? A ansiedade, a falta de paciência. É infarto, é mal-estar, né? Você envelhece mais rápido. Então atinge sua saúde. Deus me ensinou a ter paciência, a esperar por Ele. Portanto, meus irmãos, eu esperei 9 anos por uma cura e fui curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então Deus, Ele nos ensina, meus irmãos, na dificuldade, aonde você vai aprender a ter paciência? É no caminho estreito. Amém? Então não murmure pelo seu caminho, pela sua prova que você está passando. Mas agradeça a Deus. Espere com paciência. Espere em Deus, não nos homens. Amém? Espere por Deus. Deus é a sua resposta. Deus é a sua saída desse problema. Então você tem que esperar em quem? Em Deus. Espere com paciência pelo Senhor, porque a hora de Deus na sua vida está para chegar. Está para acontecer algo extraordinário diante dos seus olhos. O impossível vai acontecer na sua vida, mas você tem que esperar o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Todos aqueles que esperaram confiantemente pelo Senhor, Ele fez. Recebeu promessa, recebeu bênção sem medida nessa terra. Amém, meus irmãos? Olha José, a história de José. José recebeu a promessa diante de sonhos. Amém? Depois de um longo tempo, meus irmãos, ele perseverando e esperando no Senhor, aconteceu. Amém? Os irmãos se curvaram diante de José. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é poderoso. Basta eu e você saber esperar por Ele. A hora de Deus é melhor, perfeita e agradável. Amém? Muitas das vezes nós pensamos que se Deus tinha que abençoar nós hoje, agora, porque nós estamos olhando para o cenário. Só que Deus manda eu te dizer, não é o momento.
Se eu te abençoar agora, você vai se perder. Você não está preparado. Então espere com paciência. Amém? Siga os caminhos do Senhor esperando por Ele, porque Ele está te moldando no meio da prova. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é bom, Ele ama você e Ele não quer que você se perca. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, se prepara, porque Deus vai fazer o extraordinário acontecer na vida de pessoas que já estão preparados para receber. Amém? Porque como diz a palavra lá em Isaías capítulo 60, versículo 22, o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Ao seu tempo, o tempo de quem? De Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Ao tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Ao tempo de Deus, promessas vão se cumprir. Basta nós esperar pelo Senhor com paciência, tendo fé, acreditando. Amém, meus irmãos? Deus manda eu te dizer novamente, tira os olhos do seu cenário, espera com paciência pelo Senhor, porque como diz na palavra dele, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Ele vai fazer você forte. Amém, meus irmãos? E o Senhor a seu tempo farei prontamente. Ele está prontamente para fazer na sua vida. Basta você ter paciência, aguardar com fé, esperando pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Amém? Que todos aqueles que esperou com paciência, perseverando, não desistindo dos caminhos do Senhor, recebeu, né? Abraão, Noé, né, meus irmãos? Jó, amém? Por mais que foi permissão de Deus, meus irmãos, Satanás tocar na vida de Jó, na família, nos bens, ele esperou com paciência pelo Senhor, amém? E ele foi restaurado, né? Tudo em dobro do que antes possuía, porque Deus, ele coloca nós na prova, amém? Ele nos molda, e quando nós estamos prontos, né? Como diz aqui, né? Ao seu tempo farei isso prontamente. Eita, glória a Deus! O tempo de Deus na sua vida está chegando. Apenas confia, creia no Senhor, creia na palavra de Deus e continue esperando com paciência, porque o tempo de Deus é perfeito e é agradável. Você vai ver que no tempo de Deus traz paz, traz alegria. Amém? No tempo de Deus não tem briga, não tem discórdia, não tem como você retroceder, como Deus te perder a alma, porque você está preparado, porque você foi preparado e esperou com paciência para receber sua bênção. Eita Deus, que fala na terra, né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha um ótimo domingo aí, né? E um início de semana abençoado na presença do Pai, amém? Não pare de ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não pare de orar. Não pare de buscar, clamar ao Senhor, ouvir louvores, ler a palavra. Amém, meus irmãos? Não deixe de ir numa igreja física. Amém, meus irmãos? Não deixe de ir na igreja. Amém? Para que você venha orar junto com os irmãos. Amém, meus irmãos? Cultuar a Deus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém.